Olá pessoal, tudo bom? O tema da aula de hoje é hospitalidade e turismo. Nós vamos falar principalmente como a hospitalidade está inserida dentro da estrutura de turismo e vice-versa. Tanto no mercado de trabalho como no mercado acadêmico, o termo descreve o conjunto de atividades no setor de serviços relacionados à área de alimentos, bebidas e hospedagem. E o ato de receber pessoas em nossa casa é um tipo de hospitalidade? Mas que tipo de hospitalidade é essa? Nós vamos ver no decorrer da aula. Acolher o outro, hospedar pessoas que estão longe da sua cidade de origem, isso já vem há muito tempo. O termo hospitalidade, isso sim, nós estamos conversando e falando sobre ele faz pouco tempo. Antigamente, hospedar pessoas era gratuitamente, se fazia de uma forma de gratidão, de espontaneidade. Com o advento do capitalismo, da tecnologia, isso começou a ser considerado como uma situação econômica, ou seja, gerar lucro, gerar receita. Mas vai muito mais além do que um simples atendimento. Nós temos aí uma troca de valores culturais, um respeito ao diferente, um respeito às diferenças culturais que existem em toda a humanidade. É isso que a hospitalidade proporciona muito mais do que o lado econômico. Vamos entender então como é que foi essa evolução da hospitalidade. Primeiro, um dos principais passos que ocorreram foi a própria evolução da sociedade num olhar sobre a mulher. A mulher tornou-se um elo muito interessante que contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da hospitalidade. O que é essa nova mulher? Ela age e pensa muito diferente da mulher antes da Revolução Industrial, por exemplo. E quais foram as principais contribuições? Principalmente nessa mudança de comportamento. Vamos ver alguns detalhes. Nos últimos anos, a mulher começa a trabalhar fora de casa. Existem, então, 2 turnos de trabalho, fora de casa e dentro de casa. A mulher se preocupa muito mais com o plano de carreira, muito mais do que o casamento e, às vezes, muito mais do que ter filhos. Ela se volta mais para o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento da educação. Cria-se uma independência financeira. Ela começa a ter as suas próprias rédeas de ir e vir. Ela tem uma independência, no caso, como a gente viu anteriormente, como era a humanidade anteriormente, que ela tinha uma necessidade, uma dependência do homem. Com isso, cria-se uma demanda muito potencial, com muito potencial, principalmente para os hotéis executivos, que percebem aí uma nova estratégia. Podemos ter, então, e ver que acontece isso em alguns hotéis, o andar exclusivo, onde a estrutura totalmente exclusiva para as mulheres. Mas isso já vem há muito tempo. Veja o caso do secador de cabelo nas unidades habitacionais. A gente nem percebe, mas isso foi com uma tentativa de agradar as mulheres, mesmo porque são poucos os homens que utilizam o secador de cabelo. E esse é um dos elementos que mais aparece nos hotéis, nas unidades habitacionais de hotéis executivos. A mulher era o principal concorrente dos restaurantes. Mas como assim? Como é que uma mulher pode ser concorrente de um restaurante? Claro, naquela época, almoçar fora era raro. A mulher estava dentro do lar, podia fazer as refeições para o seu marido e os filhos. Inclusive, o número de filhos era muito grande. A redução de filhos também proporcionou uma mudança dentro das estruturas físicas e operacionais dos hotéis. Só para citar como exemplo, o tamanho das unidades habitacionais era muito maiores do que nós vemos hoje. Claro, com menos filhos, eu não preciso ter tantas camas dentro de uma unidade habitacional. Inclusive, era incomum uma mulher naquela época trabalhar fora. Hoje, já é incomum ter uma mãe, por exemplo, que não tenha um salário, que não tenha uma independência financeira. Isso juntou e conseguiu formar o que a gente chama de uma renda dupla, a renda da esposa e a renda do marido, que proporciona condições de viagens. Mas será que é tão fácil assim, pessoal?
Vocês vejam pela família de vocês, é tão fácil assim viajar, além do que vai disponibilizar de dinheiro, de receita? Mas não é fácil realmente, pessoal. Conciliar todos esses detalhes fez com que as férias e o tempo para a viagem ficasse mais curto. Lembro que quando eu trabalhava em hotéis de lazer, lá no começo da carreira, a gente dizia que um período de reserva de um hotel de lazer era de 15, 20 dias. Depois já de 5, 6 anos, 7 anos de trabalho, eu já vi que passou para 5, 6 dias. Diminuiu esse tempo. Tem que conciliar todos os fatores. Trabalho do marido, trabalho da esposa e as férias escolares dos filhos. Um outro fator bastante interessante foi a questão das mulheres se manterem por muito mais tempo solteiras, por 2 propósitos. Um deles é um plano de carreira a longo prazo e o outro, uma conquista na área de educação. Por exemplo, a busca de uma pós-graduação, ou antes mesmo uma faculdade, um mestrado, um doutorado, uma conquista na área da educação. Existe um outro fator que também contribui muito para esse desenvolvimento da hospitalidade, foi a questão da total responsabilidade das mulheres com os filhos. Eles são responsáveis, ou melhor, elas são responsáveis pela educação e pela sobrevivência desses filhos, completamente independentes do pai. É a mulher que trabalha e executa todas as suas tarefas em prol dos filhos. Então podemos concluir que essa mudança de comportamento das mulheres foi um grande ganho para a área de hospitalidade. Teve um crescimento e uma diversificação da hospitalidade. Veja, como citamos como exemplo anteriormente, somente na estrutura física dos hotéis, com a diminuição do tamanho das unidades habitacionais, com a diminuição também da questão do tamanho das famílias. Vemos a outra questão de alguns detalhes que foram colocados dentro das unidades habitacionais, ou até mesmo na estrutura de espaço dos hotéis, exclusivos para mulheres. A evolução dos meios de transporte, o que ele pode ter contribuído para a questão da hospitalidade? O que pode ter a questão do meio de transporte, a sua evolução, com o desenvolvimento da hospitalidade? Vamos ver um breve histórico que vai mostrar justamente essa questão. Vamos recordar historicamente como é que era na época das carruagens, onde existiam as rotas das carruagens com lugarejos, onde existiam as hospedarias para abrigar seus visitantes, viajantes. Naquela época, esse mesmo viajante, ele era jogado nos quartos, ou seja, se vira. E o cavalo, que é dado todo o tratamento especial, banho, alimentação, sempre tinha alguém acompanhando esse cavalo. Já no período que ocorreu a entrada das estradas de ferro, do trem, fez um fator bem interessante que contribuiu muito para a área de hospitalidade. A diminuição da duração das viagens. Claro, muito mais rápidos que uma carruagem, eu tinha menos tempo de viagem. Houve também uma maior permanência nos trens, ocasionando aqueles atendimentos de bordo. Cresce com isso também as viagens de longa distância. E nesses períodos, ou melhor, nesses lugares onde existiam paradas do trem, começou a surgir determinados hotéis, inclusive grandes hotéis que hoje nós consideramos como resorts, mas já existia naquela época, bem nas paradas de trem. Uma outra questão que contribuiu muito para o desenvolvimento da hospitalidade foi o alto investimento das indústrias automobilísticas, surgindo aí também o investimento em rodovias. As pessoas com condições de comprar seus carros, seus veículos, achavam isso muito mais cômodo, muito mais interessante para viagens, curta distância, por exemplo. Teve a entrada, então, de que tipo de meios de hospedagem? O que nós conhecemos como motéis, num conceito muito apropriado para o que existe nos Estados Unidos, que nós vamos ver logo, logo qual é a diferença que existe do motel dos Estados Unidos para o motel do Brasil. Esses motéis, eles eram localizados na beira de estradas. Normalmente, muito simples, ofereciam basicamente cama, conforto, um bom chuveiro e, ora, ou um ou outro servia algum tipo de alimentação. Então vamos compreender qual é essa diferença do motel dos Estados Unidos, onde surgiu, e o motel que existe aqui no Brasil. O motel nos Estados Unidos, ele servia basicamente para hospedagem na beira das estradas.
servia inclusive para hospedagem de famílias, com filhos, com crianças, e aqui no Brasil já tomou um outro conceito. Aqui no Brasil tem o propósito de encontros de casais, muito mais voltado para isso, também localizados em beira de estrada, mas muito mais voltado para essa questão. Mas por que construir motéis ou meios de hospedagem na beira de estrada? Além de facilitar o acesso de quem está viajando numa rodovia, tem um fator valor do terreno. É muito mais em conta, por exemplo, um terreno à beira de uma rodovia do que um terreno no meio de um centro urbano, no centro de uma cidade. Isso, só o fato do terreno ser mais em conta, possibilitava e ainda possibilita uma diária mais em conta, já que o terreno faz parte de um investimento total de um empreendimento. Outros fatores surgiram e podemos destacar nessa questão do transporte os aeroportos, o advento da alta tecnologia voltado principalmente para os aviões. Existiu um novo ponto de chegada e partida. Veja a evolução. Antes nós tínhamos somente a carruagem, onde ela parava em lugarejos. Ótimo. Depois nós tivemos o trem, que parava em determinados pontos próximos de cidades, inclusive as cidades foram sendo construídas nesses pontos onde existiam paradas de trem. Em seguida, os investimentos nas indústrias automobilísticas, que contribuíram para o desenvolvimento das rodovias. Deu maior liberdade, tanto para a família como para os indivíduos, para chegar aos seus pontos turísticos. E, na sequência, os aeroportos, como novo ponto de chegada e partida. Eles se estruturaram fora dos centros urbanos. É claro que a gente percebe, hoje, que parece que os aeroportos estão dentro de um centro urbano, dentro de grandes centros, mas não foi com esse propósito que construíram no início. Veja o exemplo de Congonhas, em São Paulo. Quando ele foi construído, ele estava completamente fora dos grandes centros. Ele era um deserto, só existia realmente o aeroporto. Essa questão foi descoberta como estratégia para os empreendedores na área de hotelaria. Existem hotéis localizados próximos desses aeroportos. É uma estratégia muito interessante, porque o turista de negócios, ele vai ficar uma noite, um dia, é muito mais fácil ele se hospedar próximo do aeroporto, fazer os seus negócios no centro, volta para esse hotel e depois ele pega o seu voo no dia seguinte para a cidade de origem. Um outro fator bastante interessante é que o surgimento desses aeroportos contribuíram para novos pontos turísticos. Então, as cidades, novamente, os grandes centros urbanos, começaram a ter uma conotação muito mais de turismo de negócios, como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Campinas. Foi surgindo em torno dessa estrutura dessa cidade vários outros instrumentos, outras ferramentas voltadas para o turismo de negócios, como, por exemplo, centros de convenções, contribuindo também com as instalações das indústrias que tinham nessa conotação, nessa cidade, as condições melhores para o transporte dos seus produtos, das suas mercadorias. Um outro fator que contribuiu bastante foi a questão da globalização dos negócios. Ou seja, eu já fazia negócio com vários países e precisava manter esse contato, reuniões, eventos e convenções. Os hotéis próximos dos aeroportos também tiveram uma grata satisfação com essa mudança. Por quê? Eu poderia fazer as reuniões e esses eventos em hotéis próximos dos aeroportos. Todos chegavam no aeroporto e podiam se deslocar rapidamente para esses empreendimentos hoteleiros, bem próximos dos aeroportos. Mas será que, como nós estamos falando muito de hotelaria, é só hotelaria, hospitalidade? Formas de hospitalidade. Vamos pensar a hospitalidade doméstica. Veja a figura da hospitalidade doméstica colocada no quarto de hóspedes. Normalmente a gente percebe que toda casa, ou a maioria das casas, ele já constrói pensando um quarto de hóspede. É a hospitalidade doméstica. Já se pensa na possível hospedagem futura de um parente, de um amigo. Na figura do quarto de hóspede, a gente consegue mostrar perfeitamente a hospitalidade doméstica. Essa também é a mais típica das hospitalidades.
ela envolve mais complexidade, uma variedade de rituais. É uma complexidade do ponto de vista de ritos e significados. Ela também oferece, como a gente vê em algumas outras hospitalidades, oferece hospedagem, alimentação e entretenimento. Não é assim que acontece na sua casa? Não é um ritual para a chegada de um parente, de um amigo que vai se hospedar? Você dá cama, alimentação e oferece entretenimento, que seria um jogo de carta, uma boa conversa. Tudo isso faz parte da hospitalidade. Mas como é que seria, então, a hospitalidade comercial? Será que é muito diferente? Na hospitalidade comercial também existe a questão da hospedagem, da alimentação e do entretenimento. Mas a gente diz que na hospitalidade comercial existe o fato crachá. O que é isso, o fato crachá? O crachá significa que existe o atendente, o profissional, aquele que executa as operações de serviços e o cliente. Existe uma diferença muito grande. E um outro fato, tem um contrato de começo, meio e fim. Veja o caso, por exemplo, dos hotéis. Quando eles fazem um check-in, existe um contrato formal que é feito pela Ficha Nacional de Registro de Hóspedes ou pela ficha social que cada hotel pode ter independente da Embratur, e ele preenche ali, ele já está dizendo que existe um contrato de período de permanência naquele hotel. Esse contrato lhe dá direitos e deveres. Claro, quais são os seus deveres? Ele não vai poder, de forma alguma, maltratar um funcionário. Ele não vai poder também, por exemplo, quebrar alguma coisa dentro de uma unidade habitacional ou estragar alguma coisa dentro de um ambiente hoteleiro. E ele tem seus deveres, também tem os seus direitos, como no caso, por exemplo, que ele tem que ser muito bem tratado. Da mesma forma, ele não pode ser desrespeitado pelos funcionários, ele tem esse direito. E principalmente no que se expressa dentro do Código de Defesa do Consumidor. Veja, o contrato dá condições para as duas partes, direitos e deveres. E um contrato, eu necessariamente, se tenho, eu vou ter que pagar por essa hospedagem, por esse serviço, eu não preciso agradecer, não é verdade? Está tudo incluso. Mas não é assim que acontece. Como é que é o fato, por exemplo, da gorjeta? Não é uma forma de agradecimento? É uma forma de agradecimento. Mas espera aí, professor, o senhor não falou que no contrato não existe necessariamente a necessidade de agradecer, já que está tudo incluso em valores, especificados num formato de contrato? É verdade. Está tudo e nós não precisamos, como clientes, agradecer algum ato, algum tipo de atendimento. Mas parece que faz parte de nós, seres humanos, agradecer alguns atendimentos que sejam superados, ou pelo menos superam as nossas expectativas. Veja o exemplo seguinte. Alguém já viu, ou alguém de vocês, quando o cliente deu gorjeta para um proprietário ou para um gerente de hotel? É muito difícil. Eu, pelo menos, nunca vi um gerente ou um proprietário receber gorjeta de clientes. Só se confundiram ele com um recepcionista, por exemplo. Mas na figura do recepcionista, do garçom, da camareira, já é muito mais normal receber gorjeta, a gratificação por algum tipo de atendimento que tenha superado a expectativa do cliente. Existem algumas diferenças entre hospitalidade doméstica e comercial. Vamos ver algumas delas. A parte da hospitalidade doméstica ela é movida pela demanda, ou seja, eu preciso que algum parente, algum amigo venha de algum determinado local e se hospede na minha casa, muito mais voltado por essa demanda. Já a hospitalidade comercial, ela é movida pela oferta. Precisa existir um meio de hospedagem, uma estrutura turística para que essa demanda, cliente, turista, venha até o local e se hospede e usufrua de toda essa hospitalidade comercial. A hospitalidade doméstica, por sua vez, ela é ocasional, ou seja, uma vez ou outra aparece um parente na sua casa. É claro, calcula-se vier todos os dias, não tem ninguém que aguente. Mas já na hospitalidade comercial, ela é ininterrupta, ou seja,
todo momento está aberto o empreendimento, 24 horas, todos os dias da semana, esperando a chegada de um cliente. Não tem o fechamento e não é ocasional. A todo momento pode chegar um cliente, um hóspede. Na hospitalidade doméstica, a coisa acontece também em pequena escala. Vem um parente, vem outro, salvo exceções de Natal, Ano Novo, que parece que a casa enche, né? Mas não é comum. Já na hospitalidade comercial, o processo é em grande escala. Pode vir um grupo, pode vir indivíduos que depois formam 50, 30, 40, 100% da ocupação de um hotel, ou seja, em grande escala. Na hospitalidade doméstica existe a autoadministração, ou seja, quem administra aquela hospitalidade doméstica é a família, o pai, a mãe, os filhos. Já na hospitalidade comercial existe a administração por terceiros. Já tem a figura do gerente, já tem a figura da média chefia, já tem a figura de vários outros cargos existentes no processo de administração de empresas, como qualquer outro tipo de empresa. Na hospitalidade doméstica não se visa o lucro, não vai ficar cobrando do parente porque ele está hospedado na sua casa. Já na hospitalidade comercial, visa a sustentabilidade financeira. Eu preciso de receita, já que eu também tenho um custo elevado, e assim eu cobro pela hospedagem, pela área de alimentação e pelo entretenimento. A experiência social ela é mais vista dentro de uma hospitalidade doméstica. E na área comercial é a experiência com o serviço, a prestação de serviço, ou seja, o atendimento. Como nós vimos as diferenças entre hospitalidade doméstica e comercial, precisamos pontuar mais uma, a hospitalidade pública, que interfere nesses dois processos. Mesmo que você receba muito bem em casa, que você seja um bom anfitrião, mesmo que o hotel seja ótimo, maravilhoso, a cidade interfere na escolha daquele público. O seu parente, ele não vai, uma vez ou outra ele vai visitá-la, mas a cidade em si, se tiver algum comprometimento, algum aspecto de segurança, por exemplo, e vai interferir na chegada ou não de parentes. Vê o caso de pessoas que têm, por exemplo, casas de veraneio. A chegada de parentes é muito mais do que qualquer outra localidade. A cidade interfere na questão do hotel também. Não é o hotel o destino é a cidade. A cidade tem que contribuir com seus pontos turísticos de alta qualidade para que o hotel seja um complemento, no caso, a hospedagem. Existe o fator também da hostilidade dentro da cidade, que contribui negativamente. Por exemplo, é na alta temporada que eu aumento o preço. O supermercado aumenta o preço, a farmácia aumenta o preço, vários locais aumentam o preço das mercadorias para poder aproveitar aquele momento de alta temporada. Existe a questão também de diferenciar turista de morador. Morador chega, é um preço, turista é outro. Isso é hostilidade na questão que faz contraponto, é ao contrário da hospitalidade. Veja um outro ponto também da visão do residente, da pessoa que mora na cidade. É no período de alta temporada que aumenta o fluxo de trânsito, ou seja, ele tem mais um problema. Ele está acostumado com uma cidade mais tranquila e agora tem que conviver com um fluxo maior de carros. Um outro fator também é a falta de abastecimento de água e luz. Ele tem que conviver com isso. E essa visão do residente, se ele não estiver claro dos sacrifícios que ele tem que passar porque a cidade não está preparada para o turismo, existe uma hostilidade à presença do turista. E o turista, ele tem o seguinte pensamento: nunca somos tão frágeis quanto em terras estranhas. Não é verdade? É aí que nós somos mais frágeis ainda. Nós não sabemos para onde caminhar, qual seriam as melhores estruturas de hospedagem, a área de alimentação. Precisamos da cidade nos abraçando e nos fortalecendo como turistas, como pessoas que vêm em busca da melhor experiência. Um outro ponto que nós temos que deixar bem claro é que não vendemos uma viagem, vendemos um sonho, e nada mais penoso que quebrar um sonho. Só que a hostilidade tem um antídoto, e o antídoto é justamente a hospitalidade. E aí que entra a questão da união de turismo
e hospitalidade. Não podemos pensar que o turismo vive somente dos atrativos turísticos. Ele depende também dos estabelecimentos da hospitalidade local. Por exemplo, aeroportos, rodoviárias, portos, hotéis, agências de viagens ou de turismo, restaurantes, locadoras de veículos, locais para eventos e entretenimento. Existe todo esse comprometimento com que esses estabelecimentos sejam de qualidade, junto com seus pontos turísticos, para fazer com que o turista volte, retorne à sua cidade e retorne àquela estrutura de hospitalidade. Existe um outro fator também bastante interessante, é a relação humana entre hospitalidade e turismo. Veja esse caso bastante interessante. A hospitalidade estuda o anfitrião, quem recebe, e o turismo estuda o viajante, aquele que chega em determinado local. Esses dois elementos, eles vão fazer uma avaliação sobre o que ocorre na questão e na relação turismo e hospitalidade. É justamente essa relação que vai determinar a qualidade na área da hospitalidade. Pessoal, vamos um pouco mais à frente, vamos nos aprofundar nessa questão. Existe o desenvolvimento da qualidade nos serviços turísticos. De que forma ele contribui para as pessoas? Principalmente para o desenvolvimento pessoal. Mas como? Turismo também contribui para o desenvolvimento pessoal? Claro que contribui. Quando eu vou para um outro local, eu adquiro mais experiência. Ou seja, eu consigo descobrir o diferencial, novas culturas. Eu percebo que as pessoas são diferentes e elas têm que ser respeitadas por essa diferença. E eu levo toda essa experiência para as pessoas que me rodeiam, para os amigos, para as pessoas de relacionamento de negócios e propago essa experiência. Eleva a minha autoestima, eu consigo e aprendo a me relacionar com as pessoas. Esse é um dos principais fatores, a percepção da importância da construção das relações humanas. Eu consigo me relacionar melhor, a tratar melhor a minha comunicação, a respeitar o que é diferente. Esse é um dos fatores e é o que mais contribui para a elevação e a construção do ser humano. Vamos destacar alguns pontos nessas últimas falas que pode ser considerado como bastante interessantes. Veja a situação da descoberta que nós temos 3 tipos de hospitalidade. A hospitalidade doméstica, a comercial e a pública. Percebemos que nós também executamos algum tipo de hospitalidade, como no caso, informalmente, a hospitalidade doméstica. Mas se visa lucro, receita, nós temos a relação da hospitalidade comercial. Mas nada disso surte o efeito que nós gostaríamos se a hospitalidade pública, a cidade, não tiver estrutura nem mesmo para atender um cliente, como atender um parente, um amigo hóspede da casa. Esses são os 3 pontos, mas existe ainda, se aprofundando, e aí vocês podem analisar alguns livros relacionados à parte da hospitalidade, que existe também a hospitalidade virtual. A hospitalidade dentro de meios virtuais, como por exemplo a internet. Mas isso eu vou deixar para vocês descobrirem através da leitura. Pessoal, para refletir um pouquinho mais. Quando a sua família recebe parentes e amigos, você exerce a hospitalidade doméstica? Como? Pontua, coloca esses pontos ali. De que forma eu exerço a hospitalidade doméstica dentro do meu ambiente, do meu lar? Pessoal, vamos para a dica de estudo. A dica de estudo é o livro Hospitalidade na Perspectiva da Gastronomia e da Hotelaria, do autor Geraldo Castelli, da editora Saraiva. O autor Geraldo Castelli já atua bastante com edição voltada para a área de hotelaria, agora entrando nos estudos da parte da hospitalidade. E ele vai nos premiar com informações históricas e comportamentos voltados dentro da hospitalidade que focaliza a questão da gastronomia e da hotelaria.